Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nova aula, a aula número 2 de Literatura e Cultura Brasileira. Nesta aula vamos falar sobre um tema essencial para compreendermos melhor a língua portuguesa, mas também as línguas em geral. Vamos falar sobre as figuras de linguagem, mas também dos géneros literários e os conceitos de denotação e conotação. As figuras de linguagem e também os géneros literários são fundamentais para compreendermos os diferentes usos da linguagem. Então é por isso que esta aula é tão importante para começarmos a nossa matéria com conceitos bem claros. Então vamos começar com o nosso primeiro tema, que é a denotação e a conotação. Quando nós temos de falar sobre conotação, é preciso dizer que a conotação é o uso da palavra em um sentido figurado. É um sentido subjetivo, mas também muito expressivo. Este tipo de linguagem, este tipo de figuras, como a conotação, são possíveis ou são muito encontradas, por exemplo, na literatura e na publicidade. A conotação não é simplesmente o que as palavras querem dizer, mas a conotação é justamente o uso da palavra em um sentido contextualizado, em um sentido, se calhar, mais metafórico. Então, ao falarmos também de denotação, que é ao contrário da denotação, estamos a falar de um uso da palavra, mas no seu sentido literal. Isto é quando falamos de denotação, estamos a falar de uma linguagem utilizada com o sentido do dicionário, com o sentido mais frequente que tem esta palavra, sem interpretações que vão além do linguístico. Este é um tipo de figuras que nós podemos encontrar, por exemplo, em textos informativos, também textos científicos, textos jornalísticos. Por exemplo, nós temos exemplos de denotação se dizemos a frase a rosa é uma flor que possui espinhos. Neste caso, estamos a criar uma frase completamente descritiva, mas que não tem um sentido além do sentido linguístico que tem nesta frase. Estamos a falar de uma rosa que tem espinhos. Então, a denotação da frase faz com que nós possamos compreender que o que está a ser dito é justamente o que o autor quer dizer, sem interpretações ulteriores. Quando nós falamos de conotação, por exemplo, nós dizemos de uma pessoa que é uma pessoa bela, mas cheia de espinhos. Nós não queremos dizer verdadeiramente que se trata de uma pessoa com espinhos como uma flor. Nós queremos dizer justamente que se calhar é uma pessoa complicada ou que se calhar é uma pessoa que tem tantos problemas que não é tão agradável falar com ela. A distinção entre denotação e conotação nos ajuda a interpretar textos corretamente, mas também a compreender melhor o efeito das figuras da linguagem. Algumas expressões populares, como por exemplo, ter mão de ferro, ou ter coração de pedra, ou pé na estrada, que são frases que são completamente conotativas. Isto quer dizer que não podem ser compreendidas simplesmente com o significado linguístico da frase, mas sim com um sentido conotado, isto é, com uma interpretação ulterior das palavras. Vamos continuar a nossa aula a analisar as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos expressivos que tornam a nossa comunicação muito mais rica e interessante. Então, nós vamos ver que existem três grupos principais de figuras de linguagem. Por um lado, podemos ver as figuras de palavras, as figuras de pensamento e as figuras de construção. Vamos começar a analisar as figuras de palavras. Neste caso, temos figuras bem interessantes e que são muito, muito frequentes na literatura. Então, é por isso que temos de compreender bem o que é que são para fazermos análises muito mais ricas.
Por um lado, é para começarmos, temos a comparação. A comparação é uma figura de palavra que relaciona dois elementos com um conectivo comparativo. Por exemplo, neste caso, minha irmã é bondosa como um anjo. O que isto quer dizer é que esta pessoa é verdadeiramente boa. Esta comparação atribui as características do segundo termo ao primeiro. Por exemplo, a irmã tem características de um anjo. É por isso que nós podemos dizer que a irmã é bondosa. É tão bondosa que pode ser comparada a um anjo. Logo temos uma figura da linguagem muito interessante, que é a metáfora. A metáfora também é uma comparação, mas é uma comparação implícita. Não tem um conectivo. Por exemplo, se nós dizemos minha irmã é um anjo, não fazemos esta distinção entre a irmã e um anjo. Isto é, não há diferença entre a irmã e um anjo. Então, esta é a principal diferença entre a comparação e a metáfora. Na comparação, é muito claro que estamos a falar de dois conceitos diferentes, mas que estão a ser comparados com a sua individualidade. Porém, na metáfora, nós temos uma comparação muito direta, lá onde quase não se vê a diferença entre os dois termos. Temos, por um lado, a irmã e um anjo quase ao mesmo nível. Depois temos outra figura de palavra chamada metonímia. A metonímia é a substituição de um termo por outro com uma relação de proximidade. Neste caso, temos ele leu Camões. Ler Camões quer dizer ler a obra de Camões. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, escutamos frases como o museu comprou um Picasso. O que é que isto quer dizer? Que havia muitas pessoas chamadas Picassos e o museu comprou uma delas? Não. O que está a querer dizer é que o museu comprou um quadro do artista Pablo Picasso. Depois temos outra figura da linguagem bem interessante, que é a catacrese. Na língua, muitas vezes, as metáforas são tão usadas que às vezes perdem o seu valor figurado. Por exemplo, se nós falarmos da asa da xícara, nós sabemos perfeitamente do que estamos a falar. Não é um significado metafórico, mas a metáfora tornou-se o nome verdadeiro da coisa que está a representar. Quando falamos da asa da xícara, sim, num primeiro momento, podemos dizer que foi uma metáfora pensar que uma xícara tinha uma asa. Sim, claro. Mas hoje, essa metáfora tornou-se o significado linguístico do objeto que está a determinar. Para continuarmos com esta análise, podemos ver outra figura de palavra. A antonomasia é a substituição de um nome por uma característica. Isto é, estamos a substituir o nome Pelé justamente por uma característica dele, como, por exemplo, ele era muito bom no futebol. Então é por isso que muitas pessoas o chamam o rei do futebol. Este nome dado a este desportista pode ser uma substituição para o seu nome. É isso o que nós chamamos de antonomasia. Analisemos então a última figura de palavra, que é a sinestesia. A sinestesia normalmente faz uma mistura de sensações. Por exemplo, podemos falar de um olhar gelado, uma conversa fria. Podemos dizer também uma situação pétrea. Entre as figuras de pensamento, nós temos a antítese, que é normalmente uma aproximação de ideias opostas. Por exemplo, nesta frase que nós temos aqui, tinha na alma um herói e um covarde. Neste caso, nós vemos as ideias opostas de herói e covarde. Logo temos o eufemismo, que normalmente é uma suavização de uma ideia.
Por exemplo, ela foi desta para melhor. Normalmente utilizamos os eufemismos. Logo temos o paradoxo, que é uma contradição aparente. Por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Logo temos o conceito de hipérbole, que, como adjetivo hiperbólico, eh, fala-nos de um exagero intencional. Por exemplo, podemos falar de chorou um rio de lágrimas. Evidentemente, uma pessoa não pode chorar rios, mas com as figuras hiperbólicas de pensamento, podemos fazer compreender que é uma pessoa que verdadeiramente chorou muito. Outra figura da linguagem que poderia ser interessante conhecer para nós é a ironia. A ironia também é uma figura de pensamento que normalmente expressa o contrário do que se pensa. Por exemplo, se eu digo que é belo trabalho, na verdade estamos a falar de um serviço mal feito, uma coisa que verdadeiramente não pensamos. Para continuarmos com esta lista, temos a personificação. Personificação normalmente é a atribuição de certas características humanas a seres inanimados. Por exemplo, se nós dizemos o vento sussurrava, evidentemente estamos a atribuir uma característica humana ao vento. Isto é, o vento normalmente não sussurra. O vento, por exemplo, sopra. Depois temos a sílapse, que é uma concordância com uma ideia, mas não com uma palavra. Por exemplo, neste caso, temos os brasileiros somos fortes. Outra figura de pensamento pode ser o apóstrofe. Ao falarmos de apóstrofe, estamos a falar de um chamamento enfático a alguém. Por exemplo, podemos dizer: Oh céus, por que comigo? Oh Deus, por que comigo? Oh Mãe, por que comigo? Neste caso, estamos a chamar outra pessoa justamente como esta figura. As figuras de construção são uma lista bastante mais breve e também são chamadas de figura de sintaxe, justamente porque estas figuras são figuras que jogam com a construção da frase. Temos, por exemplo, a aliteração, que é a repetição de fonemas. Por exemplo, neste caso, temos boi bem bravo, bate baixo, bota baba. Neste caso, escutamos claramente a aliteração, a repetição do fonema B. Logo temos o polissíndeto, que é a repetição de conjunções. Por exemplo, podemos dizer é grita, é chora, é canta, é dança. Também é uma figura interessante porque nesta temos uma repetição da conjunção e. Logo temos a repetição, que é interessante para reforçar uma ideia. Por exemplo, a noite era linda, linda, linda. Esta figura da linguagem é uma figura muito utilizada na língua de todos os dias. Por exemplo, se eu digo, não sei, o gelado está frio, frio. Neste caso, estamos a fazer uma repetição que vai reforçar a ideia eh, que eu estou a dizer. Logo temos a anáfora, que é a repetição no início de versos ou frases. Por exemplo, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos. Neste caso, temos uma repetição no início dos versos ou das frases, como já dissemos. Logo temos a anadiplose, que é a repetição da última palavra do verso anterior no começo do próximo. Por exemplo, ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade, verdade é. Aqui vemos a repetição de é bem verdade, verdade é. Temos a repetição da última palavra do verso no começo do próximo verso. Logo temos o pleonasmo. O pleonasmo normalmente é um reforço da ideia, mas um reforço da ideia por repetição. Por exemplo, neste caso temos um verso que nós já analisamos em literatura e cultura portuguesa, que é o mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas. Neste caso, nós podemos ver
uma repetição da ideia do sal do mar. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas. Temos também o hipérbato, que é a inversão da ordem direta. Por exemplo, aquela pessoa nunca mais quero ver. Ao dizer aquela pessoa nunca mais quero ver, há uma alteração da ordem natural da frase. Normalmente nós diríamos eu nunca mais quero ver essa pessoa ou nunca mais quero ver aquela pessoa. Mas neste caso, vemos como a frase começa com um complemento direto, aquela pessoa nunca mais quero ver. É uma posição final do verbo. Logo temos a síntese, que é uma inversão excessiva que muitas vezes dificulta a compreensão. Para continuarmos esta aula, podemos analisar, por exemplo, os anacolutos, que podemos utilizar para designar uma interrupção abrupta de uma frase. Por exemplo, minha vida, tudo sem importância. Aqui o que nós podemos compreender é que na vida da pessoa que está a falar, nada tem importância, por exemplo. Mas neste caso temos uma interrupção abrupta depois de minha vida. Nós poderíamos pensar que depois da minha vida vai vir algum conceito que vai completar a frase, porém isto não acontece. No caso do assíndeto, temos simplesmente uma omissão de conjunções. Por exemplo, na frase da antiga Roma, vim, vi, venci. Neste caso, as vírgulas estão a ter a mesma função que teria uma conjunção. Depois temos a elipse, que é uma omissão de um termo facilmente compreendido. Por exemplo, na cidade, muita confusão. Neste caso, poderíamos dizer que a vírgula, o que faz é eliminar o verbo ser. Na cidade, muita confusão. Depois temos o zeugma, que é uma omissão de um termo normalmente já mencionado. Por exemplo, ela gosta de maçã, eu de banana. Isto quer dizer que estas vírgulas estão a substituir o verbo gostar. Ela gosta de maçã, eu gosto de banana. E para acabar esta análise, vamos conhecer o conceito de onomatopeia. A onomatopeia é uma figura da linguagem muito conhecida porque nos fala de uma reprodução de sons normalmente repetitivos. Por exemplo, podemos falar do tic-tac do relógio. Na verdade, o som tic-tac não poderia ser reproduzido com palavras, porque é um tipo de som que não tem uma reprodução exata. É assim como acabamos de analisar quais são as figuras mais importantes da linguagem que nós vamos conhecer durante todo o percurso da nossa matéria. Quais são os géneros literários que nós podemos ver numa análise literária ao falarmos da história da literatura? Por exemplo, ao falarmos de género literário, falamos particularmente de três. Podemos falar de género épico, de género lírico e de género dramático. Quando falamos do género épico ou narrativo, existe um narrador que conta uma história com personagens, com um espaço determinado e também um tempo definido. Usualmente, qualquer romance, qualquer conto, qualquer novela que nós podemos encontrar deste tipo tem personagens, espaços e tempos bem definidos. Por exemplo, na epopeia isto acontece, também na fábula, como já dissemos, no romance, no conto, na novela, é a crónica. Outro gênero importante, é o segundo gênero que nós vamos analisar, é o gênero lírico. Temos o gênero dramático. O gênero dramático é um tipo de gênero que contém escritos que são pensados justamente para serem representados no teatro. Neste caso temos a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa e o